Paz e bem a todos vocês, eu me chamo Viviane, esse é o canal dos Pequeninos do Reino, sejam bem-vindos, Deus te abençoe. Quero convidar todos vocês nesse mês missionário a ser um missionário com os pequeninos, de que forma que vocês podem evangelizar conosco. Se inscrevendo em nosso canal é importante, por quê? Para que a nossa evangelização chegue a mais pessoas. Pedimos também que você deixe aí o seu like para que os nossos vídeos, nossos conteúdos possam alcançar mais pessoas. E não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos, assim vocês estarão sendo um evangelizador com os pequeninos e desde já o nosso Deus te abençoe. Estamos aí com a nossa série nesse mês missionário, Desperta Tu que Dormes. Esse é o tema da nossa série. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, com a força do Espírito Santo, testemunhas de Cristo. Esse é o tema. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar já pegando a palavra de Deus, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que o Senhor vem nos dizer nesse dia de hoje. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então está aí essa palavra que é para nós hoje um envio. É o Senhor que envia cada um de nós. Nós seremos suas testemunhas. Essa palavra ela tem dois pontos importantes. Primeiro, seremos testemunhas do Senhor. Segundo, de que forma? Com a força do Espírito Santo. Seremos testemunhas do Senhor com a força do Espírito Santo. Todos nós, meu irmão e minha irmã, somos chamados por Cristo a sermos suas testemunhas. Eu e você, nós precisamos fazer uma experiência pessoal com o Senhor e não guardar essa experiência conosco. Nós precisamos testemunhar para aqueles que estão ao nosso redor, testemunhar, se preciso for, até os confins da terra, a ação maravilhosa de Deus na nossa vida. Porque é maravilhoso fazer uma experiência com o Senhor. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos torna pessoas melhores. E nós precisamos anunciar isso às pessoas. Como é maravilhoso ser de Deus. Como é maravilhoso permitir a ação de Jesus na nossa vida. E nós precisamos falar para as pessoas como isso é gracioso, como isso é bênção na nossa vida. A igreja, ela existe, meu irmão e minha irmã, para evangelizar. E você é igreja. Todo batizado, ele é chamado a evangelizar. Todo cristão, todo católico, essa é a nossa missão. Esse é o coração dos ensinamentos do Senhor, testemunhar a sua ação, testemunhar o Evangelho, testemunhar a sua pessoa. Nós precisamos anunciar Jesus. Evangelizar é a nossa identidade, né? A identidade da igreja, como eu falei. Evangelizar, ela não é só a tarefa dos padres, dos grandes pregadores. Às vezes nós olhamos essas pessoas que estão aí pregando, que estão aí com a Bíblia na mão anunciando o Evangelho, e às vezes nós corremos o risco de achar que é uma missão só dessas pessoas, porque eles têm o dom, não. A evangelização, ela acontece no dia a dia. A evangelização, ela acontece através do nosso testemunho. E olha só o que o Senhor nos falou através dessa palavra. Sereis minhas testemunhas. E nós precisamos anunciar com a nossa vida. Onde Deus te colocou, onde você está hoje? Qual foi a família que Deus te deu?
Qual foi o cônjuge? Quais são os filhos? Quais são os seus familiares? Onde é o seu local de trabalho? Onde foi que Deus te colocou? Qual foi a pastoral? Qual foi o movimento? Qual foi a comunidade? Então é aí que você precisa ser testemunha de Cristo. É aí que você precisa testemunhar quão maravilhoso é caminhar com o Senhor, é a ação de Deus na nossa vida. E isso de fato é maravilhoso. E nós precisamos mostrar para as pessoas que é muito bom estar na caminhada, é muito bom servir a Deus. O nosso testemunho precisa ser um testemunho alegre. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos felizes servindo a Deus. Não podemos ser pessoas tristes. De repente, hoje, nós passamos um testemunho triste, cansativo, que servir a Deus é muito cansativo, é muito difícil. Eu trabalho demais, eu tenho família, é difícil demais. E não podemos ser assim. Por quê? Porque evangelizar é onde Deus nos colocou, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas ruas, num consultório médico, no supermercado. Onde você está indo, ali está indo o evangelho. Por onde a gente passa, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo. Pedro e Paulo, assim como tantos os outros, foram homens tão cheios de Deus, que nos fala lá em Atos dos Apóstolos, que quando Pedro, as pessoas colocavam os enfermos nas calçadas para quando Pedro passasse, a sua sombra curasse as pessoas. A sombra de Pedro, não era nem ele rezar pelas pessoas, não. A sua sombra. Tamanho que era a ação de Deus na vida dele. Paulo nos relata lá também em Atos dos Apóstolos, que quando Paulo tocava os lenços que Paulo tocava, tecidos que ele tocava, e tocava na enfermidade das pessoas, as pessoas eram curadas. Olha só que bênção, que maravilha. E há algo mágico nisso? Não. Isso é a ação de Jesus na vida de Pedro e na vida de Paulo. E a mesma ação na minha vida e na sua. Porque o mesmo Espírito Santo que agiu na vida deles, pode agir também na nossa. O mesmo Espírito Santo que levou Pedro a curar, Pedro a testemunhar, Paulo a ser testemunha de Cristo, é o mesmo Espírito Santo que você e eu, nós recebemos no nosso batismo. E o mesmo chamado que eles tiveram, nós temos. Então nós precisamos, meu irmão, minha irmã, tomar posse dessa graça hoje. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Olha só essa palavra maravilhosa. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então é o Espírito Santo que nos dá a força. Nós falamos de Jesus, nós anunciamos Jesus, não com as nossas próprias forças, mas pela ação do Espírito Santo. Onde nós estamos? De repente você hoje tem um chamado de ir além. Às vezes está à frente de uma iniciativa missionária, a igreja tem tantas frentes missionárias, de repente você é chamado a estar junto. Mas, às vezes você é uma pessoa que não tem como, às vezes, sair muito, mas testemunha aí onde você está, na sua casa, nos lugares por onde você passar, no seu local de trabalho, no consultório, no supermercado, nas ruas, para que as pessoas possam olhar para você e enxergar que ali está a força do Espírito Santo. Amém? Então vamos agora, nesse momento, rezar e pedir ao Senhor essa graça, que Ele venha hoje nos conduzir, que Ele venha hoje direcionar as nossas vidas, que Ele venha hoje nos dar essa graça de sermos suas testemunhas, que possamos sair hoje da nossa zona de conforto, sair hoje do nosso comodismo e tomar posse dessa graça, desse Espírito Santo que está em mim, desse Espírito Santo que é movimento, esse Espírito Santo que me leva adiante, que me impulsiona a evangelizar, a ser testemunha onde eu estou. Vem Espírito Santo avivar em cada um de nós essa chama que nós recebemos no nosso batismo.
Porque nós queremos hoje, Espírito Santo, ser essas testemunhas, ser esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém. Louvado seja Deus por você que está aí, que nos ouve e que vai evangelizar conosco. De que forma? Compartilhando esse conteúdo. Não esqueça, deixa aí o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Vamos evangelizar. Você é uma testemunha viva da graça de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.